O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, chegando ao final deste Encontro Nacional de Formação 2021, na alegria de termos experimentado o derramamento do Espírito Santo, a renovação da graça do batismo no Espírito Santo, nós bendizemos ao Pai do céu por nós celebrarmos esta Eucaristia neste terceiro domingo do tempo comum, tendo presente que o nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu o terceiro domingo do tempo comum como domingo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus. O Santo Padre quer, a partir da celebração deste domingo, colocar em evidência a importância da Palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, a importância da Palavra de Deus para iluminar e transformar o mundo em que vivemos, de modo que o reino de Deus possa acontecer prodigiosamente. Nós louvamos a Deus porque o movimento da renovação carismática católica presta um serviço maravilhoso em relação à Palavra de Deus. Em nossos grupos de oração, além dos momentos de oração, de intercessão, de louvor, de cânticos, os momentos onde nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo para deixar que o Espírito Santo se manifeste também pela graça dos dons carismáticos, nós temos a presença tão enriquecedora da Palavra de Deus. Todos nós, membros desta família carismática, podemos testemunhar o amor que o batismo no Espírito Santo suscitou em nossos corações em relação à Palavra de Deus. Mas um amor que pouco a pouco se manifestou em forma de testemunho. Nos sentimos impulsionados, encorajados pelo Espírito Santo
a vivenciar a palavra de Deus nas realidades mais concretas da vida, nas realidades mais concretas do nosso dia a dia, a vivenciar, a testemunhar, a proclamar a palavra de Deus. Quanta atenção o Espírito Santo despertou em nós, quanta atenção a palavra de Deus, sobretudo quando nos reunimos na celebração dos sacramentos, na celebração da Santa Missa. Que maravilha o Espírito Santo despertando em nós esse amor à palavra, também nos deu uma maior atenção, por exemplo, à liturgia da palavra, porque, como nos ensina a Sacrosanto Concilium, esse documento sobre a liturgia da Igreja do Concílio Vaticano II, quando a palavra de Deus ela é proclamada na liturgia, é Cristo quem nos fala. É Cristo quem nos fala. E o Espírito Santo maravilhosamente nos dá também essa atenção à palavra que é proclamada nas celebrações litúrgicas e particularmente na celebração da Santa Missa, na liturgia da palavra. Nós bendizemos a Deus por esse amor à palavra que também se traduz naquela busca de intimidade com nosso Senhor, quando nós procuramos fazer a leitura orante da palavra de Deus. Quantos irmãos e irmãs na renovação carismática católica aprenderam a amar mais profundamente a palavra por meio da leitura orante, a Lectio Divina. E eu posso testemunhar também como membro da comunidade Canção Nova, esse amor à palavra do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, quando já lá na década de 70, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, Padre Jonas escreveu um livro chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Quantas pessoas na renovação carismática católica e em vários outros movimentos de igreja, pastorais de igreja, quantas pessoas dedicaram horas a fio para o estudo bíblico através deste método de leitura da palavra de Deus. A Bíblia Foi Escrita para Você e depois o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. E por isso eu também manifesto um agradecimento a Monsenhor Jonas Abib por essa inspiração dada, por essa docilidade à inspiração dada pelo Espírito Santo, a ponto de levar muitas pessoas, a começar dos jovens, a esse amor à palavra, a essa dedicação de leitura, de oração em relação à palavra de Deus e que depois se desdobra em frutos de conversão. Frutos de conversão. Por isso, família carismática, antes de tudo, sejamos homens e mulheres da palavra de Deus. Homens e mulheres impregnados da palavra, apaixonados pela palavra de Deus. E homens e mulheres que com desassombro, com parresia, com coragem, testemunham pelo mundo afora a palavra de Deus. Hoje, na liturgia da palavra, Jesus tem coisas muito preciosas para nos presentear, para nos conceder como dom. O tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Irmãos e irmãs, o tempo já se completou. É Jesus a plenitude dos tempos.
por meio de sua manifestação, por meio do mistério de sua encarnação no ventre da Virgem Maria, essa palavra eterna de Deus se manifestou de modo a marcar a plenitude dos tempos. Sim, é Ele, a plenitude dos tempos. O tempo passageiro da humanidade recebe esse batismo no Espírito Santo, essa manifestação do poder de Deus na pessoa de Jesus. Ele é a plenitude dos tempos. E justamente por quê? Justamente porque em sua pessoa o reino de Deus se aproximou de todos nós. Na pessoa de Jesus, o reino de Deus se aproximou da humanidade. Nós temos por meio de Jesus, palavra, Verbo encarnado de Deus, nós temos acesso livre à vida do reino de Deus. Por isso ele disse, o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo, sendo ele o Emanuel, sendo ele o Deus conosco, ele é a proximidade do reino de Deus. E depois, por que esse reino nos foi dado por meio de Jesus? Por que nós temos acesso a esse reino por meio de Jesus? Justamente porque, para que nós nos convertamos. Conversão ao amor de Deus. Quem é que é beneficiado pela vida do reino de Deus? Aquele que crê no amor do Senhor. Aquele que se converte ao amor do Senhor. Os homens e mulheres da palavra de Deus vivem uma dinâmica contínua de conversão. Nós tivemos a graça, pela ação do Espírito Santo, do encontro pessoal com Jesus. Inaugurou-se uma linda história de conversão. Mas conversão é para a vida toda. Conversão é para a vida toda. E por isso, a palavra de Deus, ela deve ser sempre para nós apelo à mudança de vida, apelo à conversão. Todos nós somos conscientes de que, a partir do nosso coração, se manifesta também o mistério do pecado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos consciência de que a partir dos nossos corações existe uma sedução do mal para que nos tornemos escravos do pecado. Para que nós não sejamos filhos e filhas do reino de Deus, mas filhos e filhas das trevas, filhos e filhas deste mundo tenebroso, o mundo do mal. Porém, se nós, de fato, pela fé, somos homens e mulheres apaixonados pela palavra, o próprio dom da palavra de Deus, Jesus palavra, nos dará coragem para dizer não às seduções do mal. Nos dará coragem para dizer não às seduções do pecado, de modo que realmente sejamos homens e mulheres que no dia a dia produzem frutos de conversão. Os frutos do reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho, confiar-se ao Evangelho de Jesus, é a graça que o Espírito Santo nos dá. Neste domingo da Palavra de Deus, de acordo com esse lindo apelo que o Papa Francisco nos faz para que sejamos igreja da palavra,
carismáticos da palavra, homens e mulheres da palavra de Deus, nós também constatamos que uma das riquezas produzidas pela palavra de Deus em nosso coração é o dom do chamado, é o dom da vocação. Quem de fato se deixa seduzir, se deixa iluminar, se deixa transformar pela palavra de Deus, por Jesus palavra, experimenta a partir do seu coração um apelo vocacional. Um apelo para que nós possamos ser discípulos de Jesus. Aquilo que aconteceu com Pedro, com André, com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os primeiros discípulos de Jesus. Sim, como nós ouvimos no Evangelho, ao se aproximar deles, eles que estavam ali, à beira do mar da Galileia, em primeiro lugar, Jesus viu Simão e o seu irmão André. Eles lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E o que Jesus, palavra, disse para eles? O que Jesus, palavra, comunicou a eles? Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Irmãos e irmãs, nos tornamos homens e mulheres da palavra, pela graça do batismo no Espírito Santo, pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, para que também nós comuniquemos essa palavra, seduzidos pelo amor de Deus, convertidos ao amor de Deus, devemos produzir frutos de conversão, também comunicando com a nossa vida, proclamando com a nossa vida a palavra de Deus. Eu pergunto à família carismática que participa desta celebração eucarística, como temos comunicado a palavra de Deus? Será que de fato, olhando a nossa vida familiar, olhando também o nosso ambiente de trabalho, de vida social, de vida comunitária, será que de fato nós temos comunicado a palavra de Deus? De modo que realmente possamos fazer valer a graça do batismo que nós recebemos, a unção do Santo Crisma, a unção que recebemos no sacramento do Crisma, a graça de termos sido renovados pelo Espírito Santo na experiência de um novo Pentecostes. Será que nós de fato fazemos valer a nossa vocação batismal, testemunhando com a nossa vida as riquezas da palavra de Deus? Ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus, é ser amigo de Jesus, é ser amiga de Jesus, é ter intimidade com Ele, e nessa intimidade irradiarmos com alegria nossa pertença ao Senhor. Quando nós recebemos a graça do batismo no Espírito Santo, nós proclamamos com a vida que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós proclamamos a prevalência do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o restante nos será dado por acréscimo. Por isso, Jesus palavra, Ele sempre provoca em nós um chamado, uma vocação, independentemente do estado de vida, independentemente da condição social, independentemente da cultura que nós estamos inseridos. Temos um chamado, temos uma vocação, que o Espírito Santo nos dê um novo entusiasmo, sobretudo aqueles que talvez, por causa dos sofrimentos da vida, por causa das dificuldades enfrentadas no dia a dia, esfriaram, perderam aquele ardor evangelizador, perderam aquele entusiasmo
por anunciar, por testemunhar a palavra de Deus. Eu peço ao Pai do céu, em nome de Jesus, nesta celebração eucarística, que renove em nossos corações o ardor, essa parresia, essa paixão por comunicar aos irmãos e irmãs a palavra de Deus. Sabemos que há muita gente que ainda não faz a experiência dessa vida do reino de Deus. Há muita gente ainda à margem da vida do reino de Deus. Olhando o nosso mundo, pela fé, somos capazes de perceber muitas manifestações das maravilhas de Deus. Mas também não podemos mascarar a realidade. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta violência, quanta injustiça, quantas manifestações do reino do anticristo, do reino das trevas, do reino do mal. E por isso, Deus conta conosco. Eu digo aos irmãos e irmãs que se encontram aqui, Deus conta conosco. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham, Deus conta conosco. Deus conta com o nosso testemunho, Deus conta com o nosso entusiasmo, Deus conta com o nosso ardor evangelizador, para que também nós possamos dar o pão da palavra a tantos irmãos e irmãs que estão famintos do amor de Deus. A palavra de Deus, ela tem uma força extraordinária. E nós podemos perceber, através da primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da profecia de Jonas. Jonas também foi interpelado pela palavra de Deus, chamado a pregar a palavra na cidade de Nínive, capital da Síria. Uma cidade grande. Essa cidade, para ser totalmente percorrida, precisava de 3 dias. Cidade grande. Jonas, docilmente, acolheu o chamado do Senhor e ele percorre Nínive por um dia, anunciando a palavra de Deus. Que coisa impressionante. O poder da palavra, o poder irradiador da palavra de Deus. Jonas percorre somente um dia, mas todos os habitantes de Nínive se convertem para Deus. Todos, incluindo o governador, incluindo as autoridades políticas, todos se convertem. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é maior do que todos nós. Ninguém pode se dar o direito de se julgar dono da verdade da palavra. Nós sempre seremos servos da palavra. Porque quando por orgulho, por altivez, por prepotência, nos sentimos donos da verdade da palavra, o coração se fecha à graça da conversão. Ela não tem mais nada o que dizer para nós. Por isso, servos da palavra, como Jonas. Nós somos pequenos, irmãos e irmãs, mas na medida em que, motivados pelo batismo no Espírito Santo, nos colocamos nesse serviço do testemunho da palavra de Deus, nós não podemos imaginar, nós não podemos calcular os frutos que hão de vir deste maravilhoso serviço do testemunho, da pregação, da proclamação da palavra de Deus. Não podemos imaginar os frutos que hão de vir, mas é preciso coragem. Se por um lado nós não podemos cair no pecado do orgulho e nos sentirmos donos da palavra de Deus, por um outro lado, nós também não podemos, como dizia o Vinícius nessa manhã, não é? Não podemos esconder esse dom em nós.
Não podemos ocultar esse dom em nós. Quem é discípulo de Jesus, quem é discípula de Jesus, pela ação da graça de Deus se torna missionário, missionária desta palavra que salva, desta palavra, Jesus palavra, que nos dá acesso ao reino de Deus. Fé e conversão. Conversão e fé em Jesus, palavra. Na experiência de conversão e fé de Jesus, palavra, irmãos e irmãs, uma outra graça que nosso Senhor nos dá é a graça de considerar todas as coisas secundárias em relação ao amor de Deus, em relação ao dom de Jesus palavra. Essa foi a experiência vivida pelo apóstolo São Paulo, como nós ouvimos na segunda leitura desta liturgia da palavra, nesse trecho de sua primeira carta aos Coríntios. Olha o que diz São Paulo: o tempo está abreviado. É claro, pela graça do batismo no Espírito Santo, Paulo tem a alegria do encontro pessoal com Jesus. Uma vez que Jesus entrou no tempo, na história do apóstolo dos gentios, ele também experimenta a plenitude dos tempos. O tempo já se completou. E na experiência da plenitude dos tempos, por causa da presença de Jesus em sua vida, em seu coração, Paulo tem clareza. O tempo já se abreviou. E por isso, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. É claro que as mulheres vão dizer, né? Os que têm marido também. E algumas talvez vão dizer, graças a Deus. Vivam como se ele não estivesse. Graças a Deus. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Por causa de nosso Senhor. Por causa desse precioso dom, desta pérola preciosa que nós tivemos a graça de encontrar pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Se por um acaso eu estou amando mais as coisas do mundo do que a Deus, é hora de uma nova conversão. Se por um acaso eu estou colocando coisas e pessoas e interesses e preocupações como realidades primeiras na minha vida, deixando o reino em segundo lugar, peçamos, irmãos e irmãs, a graça da conversão. Peçamos um novo Pentecostes, que o Espírito Santo, ele faça em nós a graça da revolução dos valores do reino de Deus, porque Jesus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, e o restante nos será dado por acréscimo. É a experiência que Paulo nos faz, a experiência que Paulo faz e nos testemunha no dia de hoje. Homem da palavra, apaixonado pela palavra de Deus, Paulo nos ajuda a perceber que todas as coisas, em comparação ao reino de Jesus, todas as coisas em comparação ao amor redentor de Cristo, devem ser consideradas coisas secundárias, por mais importantes que elas sejam. Valorizamos o encontro pessoal com a palavra de Deus, com Jesus palavra. Devemos valorizar também o encontro comunitário com Jesus palavra e a beleza dos nossos grupos de oração, que também celebram a palavra de Deus pela pregação da palavra,
pelo estudo da palavra, pela leitura orante da palavra de Deus. Mas, irmãos e irmãs, para nós concluirmos essa nossa reflexão, essa nossa homilia, chama a atenção de todos os irmãos e irmãs da família carismática para o fato de que nós, a pedido do Papa Francisco, celebramos o ano de São José. Temos aqui a imagem de São José. Nesse ano de comemoração dos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja Católica, patrono universal da Igreja. Papa Francisco, por ocasião do ano de São José, ele publicou uma carta apostólica em forma de moto próprio, Patris Corde. O título da carta do Santo Padre é Patris Corde, Pai, o coração do Pai, o Pai, coração. São José é um pai de coração. E por isso, ali na sua carta apostólica, Patris Corde, coração de pai, o Santo Padre diz o seguinte: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. É claro que São José era um homem que comunicava, se comunicava com Maria, se comunicava com Jesus, se comunicava com as pessoas com quem ele convivia. Ali no ambiente do seu trabalho, ele não é um carpinteiro, ele se comunicava com as pessoas. Porém, os evangelhos quiseram nos apresentar José como um homem do silêncio, porque ali nós não temos nenhuma palavra de José. Nós temos de Maria, eis aqui a serva do Senhor, mas de José, só gestos, decisões, momentos de dúvida, sonhos, experiências com Deus por meio dos sonhos. Homem discreto, silencioso. Neste domingo da palavra de Deus, José também nos testemunha a importância do silêncio. No mundo com tantas vozes, com tanta comunicação, a comunicação cada vez mais veloz, a comunicação das redes sociais. Irmãos e irmãs, onde está o silêncio na nossa vida? Esse silêncio que não é ausência de palavra, pelo contrário, é silêncio preenchido de Jesus Palavra, da presença de Jesus Palavra, para que possamos ouvir atentamente a palavra de Deus, meditá-la, contemplá-la, confrontar a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos valores com a palavra de Deus, de modo que realmente possamos, também nos momentos discretos da vida, nos momentos onde a nossa vida passa quase que despercebida, para que também nesses momentos testemunhemos, proclamemos a palavra de Deus, fazendo com que mais pessoas tenham a oportunidade de se converter ao reino de Deus. São José, diz o Papa Francisco, lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano, todos esses têm um protagonismo sem igual, sem paralelo na história da salvação. Também, irmãos e irmãs, devemos no encontro com Jesus Palavra
privilegiar momentos de silêncio. E, portanto, eu termino com essa frase do Papa Francisco, citada na introdução da sua carta apostólica Patris Corde, quando ele diz assim: só nos resta implorar de São José a graça das graças. Só nos resta implorar de São José a graça das graças. E qual é a graça das graças? A conversão. Que assim seja.